Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Oferecimento: SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Sabadou, e toda vez que o sabadou, 11 horas da manhã, nós começamos o Bastidor CBN. Muita alegria, um sol bonito nesse sábado. A gente vai tratar do tema insônia, que é muito mais comum do que se imagina no país. E nós estamos trazendo a especialista, a doutora Tabata Luna Garavazzo Tavares, que é médica, doutora, pediatra, médica do sono, com mestrado e doutorado, e é médica assistente do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Doutora Tabata, obrigado por nos atender e atender a nossa audiência. Eu que agradeço, Edmo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E eu quero dizer que já tem perguntas pelo WhatsApp 996439050, mas eu vou me permitir introduzir essa conversa e dizendo, doutora Tabata, eu disse que era mais comum do que se imaginava. 72% dos brasileiros sofrem de algum tipo de insônia. Primeiro, o número de 72%. Segundo, eu estou dizendo algum tipo de insônia, porque existem vários tipos de insônia. Por favor. 72% dos brasileiros, eles têm algum problema de sono, né? Não necessariamente é insônia. Então, a gente tem outros distúrbios do sono que podem favorecer esse atraso no início do sono ou uma dificuldade para manter o sono durante a noite. Então, nós temos doenças que afetam crianças, adultos, idosos, como a apneia obstrutiva do sono, síndrome das pernas inquietas, parassonia, sonambulismo, terror noturno. Então, a gente tem uma infinidade, mais de 70 doenças, 70 transtornos do sono que já são descritos, fora as outras doenças que podem também prejudicar o sono. Por exemplo, uma crise de asma, uma dermatite atópica. Então, se a criança está se coçando, se tem um adulto que tem outras doenças como doenças respiratórias, isso também pode prejudicar o sono. Então, o principal aí é a gente tentar identificar qual é o problema do paciente para a gente poder tratar. Isso é muito importante. A gente tem aí, dentro de cada indivíduo, as expectativas, problemas clínicos, como a senhora está falando, né? Às vezes uma alergia, às vezes alguma coisa. Claro, isso pode, sem dúvida nenhuma, trazer uma insônia ou um desconforto no sono. Porém, esses problemas clínicos terceiros, não sei se eu posso falar assim, terceiros, que não têm relação diretamente com o caso daquela insônia constante, devem ser investigados pelos médicos competentes. No seu caso pediatra, por exemplo, com qualquer certeza. Criança, a senhora poderia estar vendo, né? Claro. Até é interessante falar, ontem eu atendi uma criança de 2 anos e a queixa da mãe era que ela acordava muito à noite. E ela tinha uma criança maior, de 4 anos, que estava, assim, sempre dormiu bem melhor. Ela fala, a minha filha, ela se movimenta muito à noite, ela tem um sono muito agitado. E investigando, a gente foi ver que ela tem uma diarreia crônica, ela tem distensão abdominal, e isso está prejudicando o sono da criança, e veio até uma alteração, né, no exame de fezes, e a gente vai tratar para tentar melhorar o sono da criança. Então, por isso que eu falo que muitas vezes o problema, ele pode ser clínico, né, pode ser orgânico, mas também a gente tem cerca de 30% aí da população com uma insônia, a insônia em si, né, a insônia primária, que a gente chama. E isso tem tratamento também. Então, é interessante a gente investigar, a gente falar para o médico, né, o paciente, ele procurar ajuda quando ele tem dificuldade para dormir. A gente fala muito em automedicação, né, doutora? Vamos falar em autotratamento em vez de automedicação, né? Porque as pessoas, quando a gente fala em automedicação, nós estamos falando de medicamento. Mas existem chás, existem remédios, enfim, das mais diversas formas. E é muito importante porque eu imagino, desses 72%, a grande maioria se automedica ou se autocuida sem procurar um especialista para poder
se virar nessa questão. Isso é uma questão bem perigosa, né? Porque a gente tem até medicações, né, sendo vendidas aí e não sendo... Gente, tá tudo bem? Posso falar? A gente tem pessoas que, sim, tomam chás, tomam passiflora, melatonina, que é vendida, né, como um suplemento alimentar, mas também medicações mais fortes, como Zolpidem, né, drogas Z, que podem sim trazer alguns efeitos colaterais. Eu ia falar desse efeito Zolpidem, porque é tão falado, tão citado esse medicamento e ao mesmo tempo tão recriminado pelos médicos, pelos efeitos não só colaterais que ele causa, mas que ele pode trazer em termos de malefício com o uso muito constante, muito periódico disso, né? Sim, com certeza. Então, em primeiro lugar, assim, é por isso que as pessoas elas não podem se automedicar, né? Se ela tem um diagnóstico de insônia, a gente tem tratamentos eficazes para insônia de longo prazo, que a gente chama de insônia crônica, e o principal tratamento, ele não é medicamentoso, é a terapia cognitivo-comportamental para insônia, que ela vai abordar esse paciente com alguns comportamentos, com a parte cognitiva desse paciente, e vai atuar nos pontos que estão causando essa insônia, né? As medicações, elas têm sim o seu lugar na medicina, então tem pacientes que têm indicação de tomar medicações, mas por um período de tempo pré-determinado. Então, a pessoa, o remédio para dormir não vai resolver o problema da pessoa, né, a longo prazo, né? Já tem estudos mostrando que essas medicações, elas têm efeito de tolerância, então cada vez a pessoa precisa de uma dose maior, né, como, por exemplo, o Zolpidem. Quando ele para de tomar, ele pode ter abstinência daquela droga e tem muitos efeitos colaterais. Então, ela tem indicações precisas, sim. A gente tem outras drogas também que podem ser usadas para insônia, mas é importante destacar aqui o papel da terapia cognitivo-comportamental para insônia, né? Então, o que está causando? Muitas vezes, né, a pessoa... A gente tem uma sociedade, né, nossa sociedade capitalista, 24 horas, a gente tem que estar sempre produzindo alguma coisa ou consumindo, né? O sono acaba sendo deixado de lado. A gente acha que perder horas de sono está perdendo tempo, quando na verdade a gente está sendo produtivo no sono. A gente tem vários efeitos fisiológicos do sono em que a gente vai produzir melhor no dia seguinte. Nós estamos com a doutora Tabata Luna Garavazzo Tavares, médica adjunta do HC, da Clínica do Sono, doutora, e trazendo para a gente um pouco das questões de insônia. E eu estou contando com o auxílio precioso da Júlia Treza aqui hoje ao meu lado, que honra, que está trazendo perguntas dos nossos ouvintes, Júlia. É isso, viu, Edmo? A Larissa Vivarelli está perguntando se existe diferença entre o tratamento da insônia de um jovem e de uma pessoa idosa. Existe sim, então assim, de acordo com a faixa etária, né, a gente tem insônia desde a criança, o adolescente, né, o adulto jovem, o idoso, e a abordagem ela é bem diferente, né, de acordo com a idade. Geralmente esse tratamento é feito por pessoas treinadas, então eu falei para vocês da TCCI, que é o jeito que a gente chama, a terapia cognitivo-comportamental para insônia, e a abordagem ela é sempre personalizada. Então a gente precisa ter informações do dia, né, desde a hora que a pessoa acorda até né, o dia, como que é o funcionamento do dia, da noite dessa pessoa, para a gente poder abordar o que está acontecendo e poder ajudar essa pessoa. Vou dar um exemplo para vocês. É muito diferente eu tratar, por exemplo, um adolescente que tem pressão escolar, né, muitas vezes está passando ali por período de alterações hormonais, período de puberdade, então ele tem um atraso de fase do sono, então o sono dele, ele fisiologicamente, ele vai dormir mais tarde e acorda mais tarde. E comparando com o idoso, uma pessoa que já deixou de trabalhar, já não tem aquela pressão social, que faz períodos de cochilo durante o dia, e isso pode atrapalhar o sono. Então a gente tem bastante queixa de idosos assim, eu não consigo dormir, eu vou dormir 2
2 horas da manhã, mas quando a gente vai investigar, ele tirou vários cochilos. 6 da tarde ele sentou para assistir o jornal e deu um cochilo. Isso vai atrapalhar o sono. Então, por isso que eu falo que é bem individualizado. A gente precisa saber a rotina dessa pessoa para poder agir aí melhor no comportamento e no conhecimento, nas crenças que podem ser disfuncionais, que podem estar afetando ali o sono do indivíduo. Você pode passar o seu WhatsApp pelo 996439050 que a gente ouve. Júlia, tem outra pergunta? Tem sim, Edmo. A Thalita está aqui perguntando: a insônia é um sintoma de outros problemas de saúde ou pode ser um problema isolado? Obrigada pela pergunta, Thalita. A insônia, ela pode ser um problema isolado, né? Geralmente a gente consegue identificar um início de quando começou essa insônia. Ela pode estar associada a algum evento da vida da pessoa e ela se torna crônica a partir de fatores tanto emocionais como de sociedade, de comportamento dessa pessoa. E pode ser também um sintoma de outra doença. Então, aquela pessoa que tem ansiedade, que tem depressão, que tem algum transtorno de personalidade, ela pode desenvolver a insônia como parte dessa doença de base, né? Então, a gente tem que identificar isso também. Eu vou pedir licença, chamar um intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. Bastidor CBN. Oferecimento GS Inima, Copema, Sicredi, Side Empreendimentos e Base Química. Alguns lugares vão além do endereço. Eles representam significado, pertencimento, reconhecimento. Assim é o World Trade Center. Presente em mais de 90 países, uma marca global que a Copema trouxe para Ribeirão Preto. Conectado ao Ribeirão Shopping, o WTC une localização estratégica, prestígio e visão de futuro. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Está com o Bastidor CBN deste sábado, falando de insônia, com a doutora Tabata Tavares, médica adjunta do HC, da Clínica do Sono, e pediatra também. Júlia, você tinha uma outra pergunta para a doutora? Isso, o Fernando mandou aqui agora há pouco perguntando sobre apneia. Ele diz que não sente insônia e o caso dele é que ele sente muito sono porque não costuma dormir direito. Ele quer saber se essa apneia dele vai piorar e se tem tratamento para que não piore. Bom dia, Fernando. Obrigada pela pergunta. Uma pergunta ótima, né? Uma doença também que é muito prevalente na população, que é a apneia obstrutiva do sono. Está presente aí em 33% da população adulta e isso pode ter grupos em que isso chega até a 60%, 80% conforme a idade. Então, a gente sabe que, né, uma das perguntas dele foi em relação à evolução dessa doença, ela pode ir piorando, né, ao longo da vida. A apneia obstrutiva do sono, a gente classifica, ele falou que a dele é leve, né, a gente tem leve, moderada ou grave, e não tem como eu falar, né, para ele, vai melhorar ou vai piorar, porque vai depender muito do estilo de vida dele. Então, pode melhorar se ele fizer atividade física, se ele manter um peso dentro da normalidade, se ele tiver hábitos de sono adequados, né? A gente tem tratamento, sim, para a apneia obstrutiva do sono, de acordo com o estágio. Então, para a apneia leve até moderada, a gente pode usar terapia miofuncional com fonoaudiólogo. Isso vai trabalhar os músculos da face, vai melhorar o tônus muscular e vai diminuir aí os episódios de apneia. E também aparelhos ortodônticos que podem fazer um papel importante aí no tratamento. O tratamento para apneia moderada e grave, também para leve também, é a terapia com pressão positiva, o famoso CPAP. É um aparelho em que a gente dorme com ele, né, com uma máscara nasal ou oronasal, e a gente ao longo da noite tem um fluxo de ar que está impedindo aí de ter as apneias ao longo da noite. Então, é um tratamento muito eficaz e que melhora muito a qualidade de vida, a sonolência, a performance física, a saúde mental dos pacientes. A apneia a gente pode classificar como um problema físico que interfere sim no sono, mas é um problema físico, não emocional.
Sim, é um problema físico, né? Então é uma obstrução mecânica mesmo, que é causada por fatores mecânicos. Então na criança a gente pode, por exemplo, ter um aumento de adenoide, um aumento de amígdalas e isso ser cirúrgico, né? Tem que fazer uma cirurgia para retirada desses tecidos linfóides. No adulto isso acontece mais por conta de uma flacidez, aumento de gordura na região cervical, aumento também do volume da língua e desabamento da língua ao longo da noite, né? Então a gente tem uma diminuição do tônus muscular durante a noite e isso acaba colapsando e diminuindo o fluxo de ar, né, que a gente chama, são as hipopneias que acontecem durante a noite, ou obstruindo completamente, que é a apneia, a cessação do fluxo de ar. E aí a pessoa ela tem que ficar acordando, é como se ela tivesse, né, para respirar, ela precisa ter um despertar ali ao longo da noite e isso prejudica muito o sono, torna o sono muito superficial. E prejudica a qualidade. Júlia. Novas perguntas chegando, viu, Edmo? Aqui a Catrine está perguntando se o uso contínuo do Zolpidem de 5mg, para quem tem dificuldade de pegar no sono, pode futuramente desencadear uma demência. O efeito Zolpidem. Obrigada pela pergunta, Catrine. Olha, se você toma Zolpidem por indicação médica, eu não sei como que é o seu caso, se você tem uma insônia, provavelmente, né? Mas, assim, você deve procurar um especialista, né? Para fazer esse tratamento e quanto menor for o tempo de uso, menor são os efeitos colaterais. A gente já tem, sim, estudos que mostram correlação de drogas, né? Semelhantes, então, benzodiazepínicos, ela é uma droga desse grupo e mostrando relação disso com aumento da prevalência de demência a longo prazo aí. Tá? Não sei te falar, né? Não sei sua idade, mas o ideal é que você procure um especialista e que, se você tiver insônia, você tenha junto com o tratamento medicamentoso também um tratamento não medicamentoso para a sua insônia. Perguntas, Júlia? Reginaldo está fazendo um comentário. Disse que ele tem a apneia grave e que não vive sem CPAP. Muito bem, Reginaldo, você está de parabéns. Tem muitos pacientes que falam assim, dormir sem CPAP é a mesma coisa que dormir sem o colchão, eu não consigo mais dormir sem o CPAP, porque aí ele descobre como que era bom dormir, né, e dormindo mal ele já não tem mais essa qualidade de vida. O Micael está perguntando por que sonhamos e não recordamos no dia seguinte, se isso tem a ver com a qualidade do sono. Olha, o sonho é bem interessante, né, o sonho. O sonho é uma elaboração do que a gente viveu durante o dia. Então, durante a noite, a gente tem eventos, né, que são muito importantes para a memória e também para o nosso esquecimento. A gente esquece de algumas coisas, mas a gente organiza melhor os pensamentos. Então, os sonhos, eles são importantes. Na história, a gente tem relatos de sonhos que foram muito importantes, descobrimento de fórmulas como o anel de benzeno, músicas como Yesterday, dos Beatles, que foram elaboradas aí durante o sono, né? Então, o sonho, ele tem um papel importante na vida, né, e na história, mas para isso a pessoa ela tem que dar importância para isso. As pessoas que se lembram mais do sonho, elas dão importância para isso, elas têm um tempo maior ali quando acordam para se recordar, porque se passa um tempo, depois você esquece daquilo que você sonhou, né? Então é importante dar importância para o sonho. É isso que eu queria dizer. E o WhatsApp apitou, Júlia. Aqui o bicho tá pegando, viu? Ninguém tá dormindo no WhatsApp, não. Ó, o Micael, o Felipe, tá perguntando de novo se é possível, claro, porque dormimos bem, porém acordados com cansaço físico ou até mesmo psicológico. Se isso também tem a ver com a qualidade. Se o cansaço físico e psicológico também tem a ver com a qualidade do sono durante a noite. Obrigada pela pergunta, Micael. É muito importante essa pergunta que você fez, porque a gente tem que sempre avaliar 3 parâmetros muito importantes sobre o nosso sono. A qualidade é muito importante, mas também a quantidade de sono e o ritmo, tá? Então, a gente tem que respeitar aquelas horas de sono que você precisa dormir. Num adulto, em torno de 7 a 9 horas, mas isso varia muito de uma pessoa para outra. Você sabe quantas horas você precisa dormir, Edmo? Não faço ideia. Eu durmo.
É importante, por exemplo, quando você estiver de férias, tentar ver o horário que você sente sono, você vai para a cama, e acordar quando você se sente disposto para acordar. E analisar isso aí 1 semana, 10 dias, para você perceber qual que é a sua quantidade de horas de sono. E se você fica privado de sono, então tem diminuição, né, horas insuficientes aí de sono, você tem várias consequências disso. Uma delas é o cansaço durante o dia, falta de memória, falta de atenção, ficar mais irritado, agitado, né? Então, isso são sintomas, sim, de privação de sono ou de má qualidade do sono. Eu acho que 8 horas, eu estava pensando aqui depois que ela perguntou, acho que 8 horas é um bom tempo para mim. O que mais, Julia? Eu te falo que eu acho que a última vez que eu dormi 8 horas foi antes de engravidar, viu? Depois, nunca mais. Aqui a gente tem deixa eu ver, o nosso ouvinte Alcides Bueno, tá perguntando, diz que tá preocupado com uma fórmula que tá manipulada. Ele diz que tem Zepam e mais Nitrazepam, e que é um médico que ele já tá fazendo um tratamento, ele que tem 70 anos e tá preocupado com o Nitrazepam porque é um medicamento novo que ele nunca tinha tomado. Então tem que ver... É da família? Termina com Zepam, eu já fico pensando que é da família. É da família dos benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos são medicações muito importantes, que são muito usadas para diversas doenças. Então, não necessariamente para o sono, inclusive para a insônia elas não estão indicadas. Então tem que ver qual que é a indicação desse uso. Ela pode ser usada para ansiedade, para outras doenças aí que são bem prevalentes na população. Então ver qual que é a indicação do uso dessa doença, mas se ela está sendo bem orientado por um médico, né, ele não tem por que parar de tomar de repente porque está assistindo aqui uma entrevista. Pelo contrário, se você tem dúvidas, pergunte para o seu médico, pergunte qual que é a indicação e se ele realmente precisa, né, se ele realmente tem necessidade de tomar essas medicações. Júlia, tem? Por enquanto a gente tem agora as pessoas comentando, né, as respostas, uns falando que se foi diagnosticado e se foi manipulado, se foi receitado pelo médico, então não há qualquer problema. Se você confia no teu médico, então tem que aceitar o que ele te passa. O outro também falando de CPAP aqui. E tem uma pessoa dizendo aqui que já usou aparelho ortodôntico para apneia. E que esse aparelho também deu certo e ela resolveu então ficar com o aparelho e não usar o CPAP. Sucesso de tratamento, então. A gente tem também como fazer controle desse tratamento. Eu já ouvi falar disso, de aparelho ortodôntico também. Isso. O aparelho ortodôntico, ele causa como se fosse uma tração na mandíbula, né? Então, ela puxa a região mandibular para frente, né? Anterioriza, e isso vai aumentar a coluna de ar posterior. Então, isso aumenta ali a passagem de ar que ele tem disponível durante a noite, né? Então, se ele melhorou os sintomas, isso já é uma indicação, né? De que está melhor da doença, mas tem exames também que podem tornar isso mais objetivo. A última pergunta, porque nós estamos chegando no fim do programa. A Joyce está perguntando se o CPAP faz com que a pessoa se acostume e fique viciada em dormir de CPAP, se o pulmão fica lento depois. Não. O CPAP, Joyce, só para deixar bem claro, o CPAP ele não respira para você. Ele não é como um ventilador, como numa UTI, que o paciente está sedado e o ventilador faz a inspiração e a expiração. Não é isso. O CPAP ele dá uma pressão contínua só para manter um calibre de via aérea. Então, quem respira é o paciente, ele continua usando todos os músculos respiratórios, isso não causa nenhuma dependência, mas o efeito do CPAP, ele é naquela noite, né? Ele até tem um efeito de longo prazo, porque ele acaba reduzindo a inflamação, diminui edema de via aérea, então o paciente pode até sentir uma melhora do ronco, mesmo na noite posterior, ou 2, 3 noites depois ali do uso do CPAP, mas o maior efeito do CPAP é naquela noite de uso. Se ele, na próxima noite não usar, ele infelizmente vai ter de novo as apneias. Última, Júlia. O André tá mandando aqui que acorda todos os dias às 4h30 e agora de férias ele continua acordando às 4h30, mesmo ficando na cama, não consegue dormir, se isso é algum problema. Vai depender de que horas você está dormindo. Ele falou, durmo às 9h30? 9h30, isso. Se ele dorme às 9h30, vamos fazer as contas aí, ele está dormindo cerca de 7 horas, né? Será que você já está dormindo o suficiente? Ou será que nas férias você está indo dormir mais tarde, mas continua acordando às 7h30? Então, a gente teria que avaliar aí a sua quantidade total de horas de sono. E se você estiver dormindo às 9h30 e acordando às 4h30 e estiver tendo um dia ok, não estiver tendo sintomas aí
aí de sonolência durante o dia ou outros sintomas, já está dentro da normalidade, não precisa se preocupar com isso. Falamos muito pouco de fatores psicossomáticos, queria levantar que também você deve procurar um profissional especialista na área, porque se não é problema físico, provavelmente é problema emocional e você precisa de ajuda nisso. Quero agradecer a Júlia Tress, que nos socorreu aqui hoje nessa estreia de perguntas ao vivo dos ouvintes, e também a doutora Tabata, muito obrigado por trazer o seu conhecimento e responder perguntas aí dos nossos ouvintes. Eu que agradeço, estou à disposição. Quando vocês quiserem me chamar, eu estou à disposição. Um abraço a todos, bom sábado. E semana que vem nós vamos trazer um assunto importantíssimo, que é a adultização, aquilo que o influencer Felca falou por aí, e nós vamos trazer a psicanalista Guiomar Papa Moraes, que vai tratar desse assunto com a gente. Um abraço, até lá. Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Oferecimento Sicredi. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos.